Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Me alegra muito é quando nós estamos nessa presença tão doce do Espírito Santo. Eu sempre me recordo daquela mulher que entrou na casa de Simão e naquele momento ela quebra um vaso de alabastro e a palavra diz que todo o ambiente. Sabe, eu não sei quanto a você, mas naquele momento as pessoas que estavam ali foram impregnadas com aquela adoração. Sabe, as pessoas saíram dali cheirando a roupa e era um cheiro. Não era um cheiro normal. Era um cheiro de adorador. Sabe, muitas vezes nós estamos num momento como esse. E como é gostoso estar na presença do doce Espírito Santo. Robi andare manara machore andare manala machene andare manai. Você pode adorar mais um pouco ao Senhor? Você pode adorar mais um pouco ao Senhor? Entrar nessa atmosfera e aproveitar que o Senhor, essa unção tangível está aqui. Ora bachore andare machore andare machore andare manai. Machore andare manai. Todo meu amor a ti. Entrego meu amor, todo meu amor, todo meu amor a ti. Entrego meu amor, todo meu amor, todo meu amor a ti. Entrego meu amor, todo meu amor, todo meu amor a ti. Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, ela é tudo pra mim. Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, ela é tudo pra mim. Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, ela é tudo pra mim. Como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, como eu amo tua presença, ela é tudo pra mim. Aleluia. 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 Nessa mesma atmosfera, amém, amados? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. Sabe, sair daqui hoje impregnado com a doce presença do Senhor, amém? Aleluia. Nós acabamos de sair de uma conferência de oração. E no dia de ontem eu estava orando ao Senhor, buscando a respeito da palavra a ser trazida. E uma palavra pulou ao meu coração naquele momento devocional. Eu quero compartilhar com você, amém? E eu quero que, como diz a palavra lá em Marcos capítulo 4, verso 24, que a forma como você considera a palavra, proporcionalmente é a forma como você vai receber dela, amém? Você está preparado? Amém? Pode se sentar, amém? Mateus capítulo 5, no verso 6, e eu vou te pedir um favor. Alguns alunos do Rema, quando eu estou dando aula, se não é minha esposa me frear falando, você está indo muito rápido, amém?
levanta a mão, pode levantar a mão e falar assim: você está indo muito rápido. Amém? Eu estou querendo melhorar a respeito disso. Eu estava dando aula no Rema, em Indaiatuba, e a minha esposa foi comigo. Quando eu voltei, ela falou assim: você percebeu uma irmã que estava do teu lado, que você estava ministrando? Eu falei: sim, percebi, ela estava anotando tudo, eu me entusiasmei com aquilo. Ela falou: esse foi o problema, você falou tanta coisa, que eu acho que ela não conseguiu absorver o que você falou. Então eu quero falar para você, se eu estiver indo muito rápido, fora a bronca que eu vou levar da minha esposa, você pode ficar tranquilo e falar: ei, está indo muito rápido. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus, capítulo 5, no verso 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, porque nós já prestamos um culto através do louvor ao Senhor com mãos santas, ó Pai, um sacrifício, Senhor, vivo e agradável ao Senhor. Pai, mas agora iremos ministrar a Tua palavra, e a Tua palavra diz, Senhor, que enquanto os Teus ministros, os Teus discípulos, eles ministravam a palavra, o Senhor, ó Pai, contribuía, cooperava através de sinais. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti esse culto, essa palavra a ser ministrada, porque a Tua palavra diz no Salmo 147 que existe uma ordem determinada e ela corre velozmente, ela não volta vazia sem antes cumprir os seus efeitos. E assim será nessa noite, no nome de Jesus, e você diz? Amém. Glória a Deus. Sabe, amados, quando nós vamos ler a respeito das bem-aventuranças, e glória a Deus que hoje você tem um culto de ceia, e nós vamos sentar à mesa, amém? E a mesa fala, e a palavra está dizendo para nós, Jesus está no monte, e Ele está falando: olha, bem-aventurados aquele que tem sede e fome de justiça, porque serão fartos. O que Jesus ele está falando aqui, na verdade, não é ir de eu e você irmos no tribunal, amém? Não diz respeito a eu e você contratarmos um advogado para resolver as nossas causas, não é isso. A palavra está falando, Jesus está ministrando para um povo, e ali ele está falando: olha, existem pessoas que estão sedentas e famintas daquilo que é a justiça. E o que é a justiça? 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, a palavra vai dizer que Jesus, ele se fez pecado, não pecador, ele se fez pecado por mim e por você, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Porque a palavra vai nos mostrar, e nós vamos ler esse texto, se não me engano foi de Dwight Moody, ou então Pascal, que ele disse da seguinte forma: existe um vazio no coração do homem, que somente Deus é capaz de preenchê-lo. Então, quando eu e você, antes de aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, existia um vazio, talvez um vazio existencial dentro de mim e de você, que somente Deus, Ele era capaz, ou melhor, Ele é capaz de preencher. Então, quando Jesus ele está falando antes dele morrer, e antes dele ressuscitar, e antes do Espírito Santo vir. Amém? Isso significa dizer que antes da sua morte, havia, na verdade, uma sede e fome que era apontada para ele. A palavra vai nos dizer que Jesus, Paulo dizendo em Efésios e em Gálatas, que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. E o que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é que quando todas as profecias, todos os salmos, e tudo aquilo que a lei dizia a respeito de Jesus convergiram num único momento, então Jesus ele surge no cenário profético. Está me seguindo? Então, Jesus ele não foi um erro no calendário, não foi algo que não estava preparado da parte de Deus, mas na verdade Jesus ele surge nesse propósito para que depois, na sua morte e ressurreição, aqueles que creram no que os profetas disseram, aqueles que creram no que a lei disse, aqueles que creram que Jesus, o Redentor, viria, experimentariam de uma nova salvação. Amém? Então, o povo estava sedento e faminto, e Jesus ele diz lá em João capítulo 6, dizendo: eu sou o pão da vida. Você vai lá comigo, por favor, em João capítulo 4, e você vai ver que Jesus ele vai dizer que aquele que bebe da água que eu lhe der, será saciada
a sede. Então veja, Jesus ele é o pão da vida que sacia a fome do faminto. E ele é a água que vai saciar a nossa sede. Então, eu quero tratar um pouco com vocês nessa noite a respeito de um nível mais profundo no Espírito. Amém? Para que nós possamos cumprir aquilo que o profeta Ezequiel lhe disse lá em Ezequiel capítulo 47. Sabe, porque não é da vontade de Deus que você esteja num ambiente raso. É da vontade de Deus que você, como diz a palavra, que o justo é como a luz de aurora, que ele vai crescendo, 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 até que seja dia perfeito. Sabe, amados, a gente, não é porque eu sou professor do Rema, mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra, ela quando ela é enraizada em nós, ela é espírito e ela é vida. E todas as vezes que você está exposto a essa palavra, aquilo que é vida vai chegar até você, e aonde havia morte vai sair. Deixa eu te dar uma ilustração a respeito disso. Havia uma celebração da morte, uma festa lá em Naim. Uma esquife com a morte de um jovem saindo, pessoas chorando. Mas sabe de uma coisa? A vida estava entrando em Naim. O verbo encarnado estava entrando em Naim, e quando a morte se encontrou com a vida, onde havia morte, houve ressurreição e vida. Então isso me leva a entender que no momento que eu estou exposto à palavra, vida está chegando. Sobre isso. Agora, preste atenção. Então Jesus ele diz, em João capítulo 6, no verso 35, eu sou o pão da vida. Mas em João capítulo 4, ele se encontra com uma mulher, e você conhece esse texto. Ele se encontra com uma mulher, a mulher samaritana, e eu vou ler esse texto, e diz assim, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber dessa água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com quem tirar a água, e o poço é muito fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais aqui. Preste atenção em algo, essa mulher, ela estava tendo uma visão natural, ela simplesmente olhava para a sua necessidade, porque lembra que eu falei para você, que existe um vazio no coração do homem, que ainda não nasceu de novo. Aquele homem que ainda não reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, existe um vazio dentro dele. E essa mulher, ela estava olhando para a força do seu braço, ela estava olhando para as suas necessidades, para as suas aflições. A ponto de que, se você continuar o texto, Jesus ele vai dizer para que ela trouxesse o marido dela. E ela fala assim, eu não tenho marido. Eu não quero entrar na discussão a respeito disso, porque é maravilhoso o que isso quer dizer. Mas eu quero que você entenda algo. Jesus diz para ela assim, é verdade, é bem verdade, esse não é teu marido. É como se Jesus estivesse dizendo, você tem tateado, você tem buscado preencher um vazio existencial dentro de você, onde absolutamente ninguém é capaz de fazer. Mas a partir do momento que você beber da água que eu te der, esse vazio vai ser preenchido. Não, você não entendeu. Esse vazio que você tem, não existe homem, mulher, nada nesse mundo que poderá preencher. Sabe, amados, muitas vezes nós temos, falando, eu também sou professor do Rema Prisional, junto com a Fabíola, e muitas vezes nós estamos naquela sala, e não é uma sala comum, como nós estamos aqui nesse templo, é uma sala, é literalmente um cárcere, fechado com grades,
E sabe, nós vemos ali pessoas tão famintas e tão sedentas pela palavra. E essas pessoas, quando recebem dessa palavra, eu me lembro que eu estava no Romão, dando aula, e aí naquele exato momento, eu fiz uma dinâmica e falei, quem aqui não aceitou a Jesus? Um soldado, que agora não é mais soldado, ele se levanta como se estivesse batendo continência e fala, eu quero esse Deus. E sabe, eu volto depois para dar outra aula de oração. Ele entra, esse homem, e quando ele entra, todos vêm me cumprimentar e falam, professor, que bom que você está aqui de volta, e tal. Vem esse homem, chamado Jackson, ele fala, oi professor, tudo bem? Você se lembra de mim? Eu olhei para ele assim e falei, rapaz, não, desculpa, perdão, não me recordo de você. Sou eu, o Jackson. O que aceitou a Jesus? Semblante completamente transformado. Sabe por quê, meus amados? Porque espírito e vida entrou dentro dele. Aquilo que era uma necessidade do coração dele. Sabe, muitas vezes, e aí vou falar sobre o CDP, quando nós estávamos lá dando aula no CDP, sabe, existem pessoas que estão presas lá, porque muitas vezes buscaram satisfazer os desejos do coração através de drogas, através de prostituição, através de adultério e através de uma série de coisas, pessoas estão presas ali. Sabe por quê? Pessoas que foram buscar lá fora aquilo que só Deus, através do seu Filho Jesus, é capaz de dar. E aí Jesus, ele vira para essa mulher e fala, você tem razão. Esse homem com quem você está casado, com quem você está, não é seu marido. Significa dizer, você veio fazendo alianças, você veio tentar preencher esse vazio com algo que só eu posso fazer. Então, quando Jesus está falando, olha, se eu te der essa água de beber, vai jorrar para a eternidade. Jesus está falando algo aqui, Jesus está apontando para aquilo que Nicodemos, ele falou para Nicodemos em João, capítulo 3, verso 16, dizendo, olha, preste atenção, Nicodemos, em algo. A partir do momento que você reconhecer o meu senhorio sobre a sua vida, você passará da morte para a vida eterna. E é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. E Nicodemos, sendo um mestre da lei, não entendeu o que Jesus está dizendo. Na cabeça de Nicodemos, ele começa a dizer assim, peraí, como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus, literalmente, ele está dizendo, ei, você não entendeu nada, você é um mestre, você é um rabi, e você não entendeu aquilo que as escrituras, os profetas diziam ao meu respeito, em que eu transformaria um coração de pedra em carne, e eu colocaria a letra, tudo aquilo que diz respeito à lei no teu coração, e ninguém mais precisaria te ensinar, porque agora a lei estaria no coração. Amém? Está me seguindo? Isso significa dizer, Jesus está dizendo para ela, olha, você vai beber dessa água, e tudo aquilo que hoje você tem sede e fome vai ser saciado. E essa mulher, lá em João capítulo 4, no verso 39, ela foi, eu costumo dizer, a primeira missionária da palavra. Porque essa mulher agora, ela fica tão impactada com aquilo que ela ouviu de Jesus, que ela sai propagando aquilo, todo aquele testemunho. Eu não sei quanto a você, mas é um testemunho tanto quanto maluco. Porque basicamente o que ela falou foi, sabe de uma coisa? Eu casei com um bando de gente, tentei fazer um monte de coisa, tudo errado na minha vida, e esse homem revelou a minha vida. Ela literalmente testemunhava sobre o pecado que ela praticava e sobre a revelação daquilo que Jesus trouxe para ela, dizendo, ei, existe algo que pode ser corrigido na minha vida. E a palavra vai dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o teu testemunho, ele vai arrastar pessoas para Jesus. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz que eu e você somos cartas lidas. Eu e você somos cartas lidas. As pessoas vão ver em você Cristo, a esperança da glória. Dwight Moody, ele tem uma frase onde ele diz que de cada 100 pessoas, 99 lerão você e uma vai ler a Bíblia. Então o teu testemunho vai arrastar pessoas para dentro do contexto da igreja. O teu testemunho vai fazer com que pessoas sejam salvas. O teu testemunho fará com que sede e fome de pessoas sejam preenchidas por aquilo que você carrega. Eu sou advogado de formação e eu trabalhava numa empresa e uma determinada pessoa me procurou e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro.
você é crente? Eu falei, sou. Como você sabe? Ela falou assim, pelo teu linguajar, pela forma como você se posiciona, pela forma como você se porta. Eu vejo que há algo diferente em você. Sabe de uma coisa, amados? O teu testemunho vai gritar muito alto, as pessoas estão lendo você. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, porque você carrega Cristo dentro de você. E porque você carrega Cristo dentro de você, você vai entender algo da palavra de Deus. Sabe, existem pessoas que estão esperando por uma resposta e você é essa resposta. Sabe por quê? Como diz Paulo, ele vai dizer o seguinte, que nós somos o vaso de barro, cuja excelência do Senhor está em você, está em mim. Sabe de uma coisa? Eu e você carregamos a resposta, porque eu e você carregamos o Espírito Santo, e a palavra diz que eu e você, guiados pelo Espírito Santo, recebemos de toda a verdade, nós tocamos em pessoas. Sabe quando o Salmos capítulo 1 diz para nós não nos assentarmos à mesa dos escarnecedores? Sabe, eu não sei quanto a você, mas se tem alguém que entende do negócio, é o Espírito Santo. Sabe o que significa você não se assentar à roda dos escarnecedores? Muitas vezes você está buscando conselho com o ímpio, quando na verdade você tem uma pessoa do seu lado, cheia do Espírito Santo, cheio da palavra, que ele vai ser o meio pelo qual ele vai te direcionar as coisas. Amém? João capítulo 7, Jesus vai dizer da seguinte forma, João capítulo 7, no verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber. Porque o que ele está falando? Que quando você bebesse daquela água, do seu interior agora não mais fluiria águas para a eternidade, mas vai fluir rios. E essa palavra diz respeito a que eu e você agora, cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, nós agora seremos o canal pelo qual nós teríamos uma abundância do Espírito jorrando. Ele está falando a respeito do derramar do Espírito Santo. Você precisa entender algo nessa noite. Em Gênesis capítulo 6, no verso 3, a iniquidade, o pecado chegou a tal patamar que o próprio Deus, ele diz assim, ei, esse negócio não dá certo não, vou ter que retirar até o Espírito Santo. Isso é na Bíblia Revista Atualizada por mim, amém? Você precisa entender, o Espírito Santo foi retirado da terra. Mas Jesus, em João, capítulo 14, ele vai dizer algo para mim e para você. Ele vai dizer assim, João, capítulo 14, no verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Preste atenção nisso. Sabe de uma coisa? Eu e você somos privilegiados da parte de Deus, porque o mundo não pode receber da porção do Espírito Santo. Na verdade, eu estou dando para você aqui uma pincelada da aula de manifestações do Espírito, amém? Do Rema. Mas eu preciso que você entenda algo nessa noite. O Espírito Santo ele foi retirado, mas agora Jesus está falando, haverá um tempo de restituição de todas as coisas. E uma das coisas que vai ser restituído é a comunhão do Pai com o Filho. E ele vai fazer isso através do próprio Cristo. 2 Coríntios capítulo 5. Ele vai dizer a respeito que Cristo esteve com Deus reconciliando o mundo. Ou seja, eu e você fomos reconciliados em Cristo através dele, para que nós tivéssemos a nossa relação, a nossa comunhão reestabelecida com o próprio Deus. Só que não como estava na antiga aliança. Na antiga aliança, o Espírito Santo somente vinha sobre 3 pessoas, sobre 3 indivíduos. O Espírito Santo somente vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Mas sabe de uma coisa? A palavra vai dizer que mudando a lei, muda o sacerdócio. Nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte, mas agora eu e você estamos debaixo da lei do Espírito da vida.
Ei, mudou o sacerdócio, mudou agora a lei. Agora eu e você, que outrora estávamos debaixo do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ei, uma nova lei foi estabelecida sobre a minha vida e a sua vida. E porque uma nova lei foi estabelecido, agora o outro princípio a ser estabelecido é, o Espírito Santo agora não vira a cabeça de 3 indivíduos, mas ele será derramado sem medida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que o mundo não pode receber. Amém? Isso é tão importante, isso é tão poderoso, meus amados, que quando nós discernimos a respeito do novo nascimento, sabe? Você não aceitou Jesus apenas e tão somente para ir para o céu. O problema, T.L. Osborne, no seu livro chamado Curando os Enfermos, ele diz da seguinte forma: ei, pregadores, vocês estão pecando. E você lê esse texto no livro de T.L. Osborne, você fala, uau, como assim? Porque vocês, pregadores, só estão ministrando a respeito de salvação para a vida eterna. Mas deixa eu te falar uma coisa, salvação é muito mais do que você simplesmente herdar a vida eterna. O apóstolo Paulo ele vai dizer que eu e você, que nascemos de novo, nós passamos a reinar em vida. Sabe, o teu reinado, o teu governo começa hoje. Sabe o que isso significa? Aquilo que Adão ele perdeu no Éden, em Jesus Cristo nós somos reintegrados. Você está me seguindo? Você está entendendo? Ou seja, você agora, do teu interior, fluem águas para a vida eterna, mas também do teu interior vai fluir um rio, e esse rio, ele é inesgotável. Agora, a palavra outros aqui, você que já fez o rema, você vai lembrar dessa aula. A palavra outros aqui significa halos. E halos significa alguém com as mesmas características e qualidades. Preste atenção em algo. Na antiga aliança, Deus ele falava só com 3 pessoas. Então você vai ver muitas vezes o homem indo procurar um profeta, como você vai ver lá Saul procurando Samuel. Amém? Ele procura lá para saber das jumentas. Na nova aliança, você vai entender que agora o Espírito Santo habita dentro de você. E o apóstolo Paulo dizendo lá em Romanos capítulo 14, porque eu e você nascemos de novo, nós somos filhos de Deus, e todo aquele que é filho de Deus, nascido de novo, é guiado pelo Espírito. Agora, eu preciso entender o que é esse relacionamento que eu vou ter com o Espírito Santo. Por isso que Jesus está falando, olha, preste atenção numa coisa, você mulher, se você tomar dessa água, o vazio que está dentro de você vai ser preenchido, porque agora o teu espírito vai ser recriado, você vai ser uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, não importa quantos maridos você teve, não importa o que você fez no seu passado, não importa absolutamente nada, porque a partir de agora tudo é novo. Sabe, eu me lembro da última aula que eu fui com a Fabíola lá no CDP, e eu entrei naquela cela, eu vou falar cela, né? Não, é a sala, né? E quando eu entrei ali, veio uma palavra no meu espírito, e essa palavra dizia que vocês foram feitos para toda boa obra. Quando eu entrei naquela cela com essa palavra, eu falei, meu Deus do céu, tem um monte de detento aqui, eu fui falar, como que eu vou falar para o detento que ele foi feito para toda boa obra? Você consegue seguir isso? Mas a palavra fala que Deus ele faz das coisas loucas desse mundo, amém? E sabe, não sei se a Fabíola vai se lembrar disso, mas toda a aula eu falava, vocês estão entendendo, vocês foram feitos para toda boa obra. Vocês foram chamados para toda boa obra. Sabe, eles erraram o percurso, eles escaparam a marcha, eles fizeram algo que não deveriam ter feito, mas sabe de uma coisa? Deus estava corrigindo a rota deles. Porque a partir do momento que eu e você nascemos de novo, o apóstolo Paulo vai dizer, quem intentará acusação contra o eleito do Senhor? É o Senhor quem te justifica. Então rotas estão sendo corrigidas. E porque eu e você nascemos de novo, então agora o Espírito Santo ele começa a habitar em mim e você. E porque ele habita em mim e você, as mesmas características que tinha em Jesus agora está dentro de você. Pastor, eu tenho um pavio curto. Você viu Jesus tendo um pavio curto?
Eu gosto de uma expressão do pastor Janduí. Esposa não pode brigar com seu marido, o marido não pode brigar com sua esposa. Você já viu Jesus brigar com Jesus? Mas pastor, você não sabe o que a minha mulher fez. Eu não sei o que ela fez, mas eu sei que Jesus não briga com Jesus. A palavra está dizendo, então, que a palavra outro do grego é alos. Outro é alguém da mesma natureza. Cara, isso significa que, como Jesus é o nosso Salvador do pecado, da culpa, o Espírito Santo é o Salvador que nos livra do poder do pecado por viver e preencher-nos. Tem um livro do Luciano Subirá, não sei se tem na livraria, se não tem, você põe pressão no teu pastor para adquirir, que se chama Transformados pela Graça. É um livro laranja, do Luciano Subirá. Esse é um livro que você tem que ter na tua cabeceira. E uma das coisas que ele vai falar é que graça, para nós, antes de aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, graça é o favor imerecido de Deus, e portanto, porque é o favor imerecido de Deus, nós agora, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo, o Espírito da graça, vem habitar em mim e em você. Amém? Então, como diz a palavra em João, capítulo 16, o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, muito bem, antes de eu nascer de novo, antes de eu receber a Cristo, o que aconteceu? O Espírito Santo ele veio através da graça, o Espírito da graça me convencer. Amém? Só que agora eu nasci de novo. E porque eu nasci de novo e o Espírito da graça agora habita em mim, é o Espírito da graça, é a graça quem vai me habilitar para que eu e você não venhamos a pecar. É o Espírito da graça que vai nos habilitar para que pode estar dando o pecado na canela, torando, sabe, sangrando. É Ele quem vai fazer você resistir até o final. Então, você precisa olhar para o Espírito Santo como aquele, como diz a palavra, o paracleto. E paracleto significa o ajudador, significa o advogado, significa aquele que vai assistir você. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que vai caminhar contigo de tal forma que ele vai dizer para você, ei, você está pecando. Eu costumo brincar na aula, quando eu gosto de dar aula de doutrinas básicas, e eu falo sobre arrependimento de obras mortas. E eu costumo brincar dizendo que o Espírito Santo é uma sirene. Porque quando você peca, o Espírito Santo fala, pecou, pecou, pecou. Sabe por quê, meus amados? É Ele quem vai te levar ao arrependimento. Porque é Ele quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus está falando, olha, você nasceu de novo, você agora é uma fonte a jorrar para a eternidade, porque você bebeu dessa água, agora você é um rio a liberar coisas, mas não somente isso, porque agora você vai ser restituído num nível de intimidade com Deus, porque agora o Cristo que vivia fora, agora vive dentro. E porque Ele vive dentro, agora Ele vai te empoderar, para que você caminhe, como diz lá, em 1 de João, assim como Cristo andou, andemos nós. Sabe, se não fosse possível isso, o próprio Cristo não teria dito, e Paulo não teria dito, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tu está me seguindo? Romanos capítulo 6, no verso 14, diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Sabe, no original a palavra domínio significa governo, significa jurisdição, significa dizer que tudo aquilo que era inerente ao pecado, agora não tem mais domínio sobre você. Mas quando nós lemos esse texto, apenas lendo como pecado, talvez você pense, bom, ele está falando sobre adultério, falar mentira, coisas desse sentido, amém? Só que quando nós vamos entender a respeito do que é o pecado original, né? Lá na igreja nós temos o centro de cura, e as pessoas muitas vezes chegam até nós para ser ministrado no centro de cura, e uma das coisas que nós começamos a ministrar é a idade da nova criação, para essa pessoa, para ela entender o direito legal que ela tem em Cristo, amém? E uma das coisas que nós falamos é a respeito de que Jesus, quando Ele morreu na cruz, e Ele ressuscitou, Isaías capítulo 53, verso 4, que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, é uma realidade. Agora, o problema é que nós temos crentes dentro da igreja,
nascidos de novo no cativeiro de Satanás. E vou te mostrar isso. Existia uma mulher que há 18 anos ela estava enferma, corcunda. E a palavra, ela vai dizer, esse texto, na Bíblia TPT, vai dizer que um espírito de influência, de enfermidade a acompanhava. Quando Jesus chega para ela, impõe as mãos sobre ela, essa mulher ela é liberta e ela é levantada, ela está esticada agora, amém? Os fariseus simplesmente dizem o quê? Ei, você não pode curar de sábado, não. Você pode curar de domingo a sexta, sábado não pode. Jesus faz uma única pergunta: pode uma filha de Abraão ser mantida num cativeiro de Satanás? Por que Jesus ele falou filha de Abraão? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu e você, pela fé, em Gálatas, Paulo vai dizer que eu e você, pela fé, nós somos filhos de Abraão, amém? Em Gênesis, capítulo 12, a palavra vai dizer que Deus ele faz uma aliança com Abraão, e a aliança é bem simples. Abraão, se tu uma bênção, eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, amém? Muito bem, essa é a aliança. Uma pessoa que está enferma, ela está debaixo de uma bênção? Não está. Mas uma doutrina errada vai mostrar para você, uma doutrina errada, preste atenção no que eu estou dizendo, vai dizer que você está em enfermidade, passando por isso, porque Deus está querendo tratar com o teu caráter. Quem já ouviu isso? Só que a palavra diz, lá em Timóteo, que a Bíblia, que as Escrituras, elas foram inspiradas pelo Espírito para corrigir, para redaguir, para mudar todo o comportamento dessa pessoa. Deus ele não precisa usar das armas do diabo para isso. A palavra bênção no original significa baraquear, fonte a jorrar prosperidade, ou fonte a jorrar bênção. Então Deus falou para Abraão ser uma fonte a jorrar prosperidade. Aquela mulher, ela tinha uma aliança, ela estava debaixo daquela aliança. Qual era a aliança? Ser abençoada. Eu e você, como diz lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13 a 14, que pela morte de Cristo na cruz, as bênçãos que estavam retidas em Abraão agora fazem parte da minha vida e da sua vida. Então eu e você fomos feitos para sermos fontes a jorrar prosperidade. Você está me seguindo o que eu estou falando? Jesus está falando, essa mulher é uma mulher de aliança, mas ela está num cativeiro de Satanás. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz, você pode ler o texto. Amém? Sabe, eu estou falando sobre eu e você descermos a um nível mais profundo no Espírito. Mas existem limitantes, e essas limitantes, elas se dão. Isaías capítulo 5, verso 13. O meu povo, ele está num cativeiro por falta de conhecimento. Então significa dizer que aquilo que Jesus ele conquistou na cruz, ela está disponível para mim e para você. Só que é possível que estejamos ainda experimentando disso, e ainda estejamos numa prisão, porque simplesmente ainda nós não tivemos a revelação daquilo que foi dito. Por isso que Jesus falou, pode uma filha de Abraão ser mantida num cativeiro? Da mesma forma como Oséias vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso significa dizer que eu e você estamos presos, muitas vezes, não vivendo aquilo que Deus tem para mim e para você, justamente por quê? Por falta de conhecimento. Amém? Agora, quando a palavra está dizendo, porque o pecado não terá domínio, você precisa entender que o pecado trouxe as mazelas. Quais são as mazelas? A enfermidade. Então significa dizer, porque eu sou filho de Deus, porque eu estou debaixo da graça, a enfermidade não pode ter domínio sobre a minha vida e a sua vida. Porque eu estou debaixo da graça, a falta, a necessidade não pode estar reinando sobre a minha vida. Porque eu estou debaixo da lei, da graça, você precisa entender que as mazelas do pecado não têm domínio sobre mim e a sua vida. Paulo diz, preste atenção nisso, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. Ei, qual é a tua necessidade? Você tem nele. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não é mais um vermezinho de Jacó. Você foi constituído reino, sacerdote, raça eleita. Sabe, o Espírito Santo agora habita em você, dentro de você. E porque ele habita dentro de você, o mesmo Cristo
Preste atenção que andou por aí, como diz em Atos capítulo 10, verso 38, ungido, cheio da unção, libertando pessoas, é o mesmo que habita em mim e em você. A palavra vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré habita em mim e em você. Eu tenho que ter esse nível de consciência. Porque a partir do momento que eu tenho esse nível de consciência, amado, a forma como eu vou caminhar, a forma como eu vou interagir com o Espírito Santo vai ser diferente. Então, eu nasci de novo, eu recebi o Espírito Santo na minha vida, o meu espírito foi recriado. Jesus, ele vai dizer, primeiramente, através lá no livro de Lucas, ele vai dizer, olha, você vai ficar aqui, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, para que se cumpra a promessa. Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer, olha, é necessário que vocês fiquem aqui, para que vocês sejam revestidos de poder. E por que eu e você precisamos ser revestidos de poder? Amados, você e eu vamos ser revestidos de poder, porque eu e você somos o meio pelo qual nós iremos tocar em vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer da seguinte forma, que a igreja é o baluarte da verdade. Sabe o que significa baluarte? É coluna. Significa dizer que a igreja, cujas portas do inferno não podem prevalecer. Você está ouvindo? Está aqui? Não pode prevalecer. Ninguém pode te resistir. Amém? Agora preste atenção, porque do meu interior então flui rios, se cumpre uma profecia que está lá em Isaías capítulo 44. Porque eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre toda a posteridade, e a minha bênção, o meu baraquiá, a minha fonte a jorrar sobre os teus descendentes. Você não apenas recebeu o Espírito Santo para que ele seja o seu amigo. Você recebeu o Espírito Santo para que ele seja um potencializador na sua vida, para que você avance cada vez mais naquele propósito que Deus te chamou para fazer. Isaías 46:10 diz que o propósito do conselho do Senhor foi estabelecido e ninguém pode revogá-lo. Você está me seguindo? Sabe, Joel capítulo 2, no verso 28, vai dizer, e acontecerá que depois do quê? De um grande avivamento, depois do quê? Depois de um tempo de restituição de todas as coisas, depois do quê? Depois de que tudo entrou em ordem, depois do quê? Depois de quando eu nasci de novo e a luz chegou, agora virá, e eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e os verão visões. Sabe, amados, o nosso pastor outro dia estava falando que ele tem uma apreensão no seu espírito a respeito de que essa geração, ela não vai estar desfrutando do Espírito, e nós precisávamos colocar isso em oração. Então o apóstolo Paulo e Judas vão estabelecer dois pilares. E eu quero seguir para cá para eu concluir. Judas capítulo 1, no verso 20. Ele vai dizer da seguinte forma: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, que é a sã doutrina, orando no Espírito Santo. Sabe, na Bíblia Amplificada vai dizer assim: mas vós, amados, edificai-vos, fundamente-se na vossa santíssima fé, a sã doutrina, progredi, elevai-vos como um edifício cada vez mais alto, orando no Espírito. Na Bíblia TPT vai dizer assim: mas você, meus amigos, deliciosamente amados, edifiquem-se constantemente e progressivamente sobre o fundamento da sua santíssima fé, orando cada momento no Espírito. Sabe o que significa, amados? Você vai, através da sã doutrina, você vai entender o propósito de Deus, e sobre isso você vai orar em outras línguas. Você não vai orar, como disse o apóstolo Paulo, dando como que murros. Você vai orar de acordo com aquilo que a santíssima fé, ou seja, a sã doutrina, ela vai te levar. Eu estou orando em outras línguas, pautado naquilo que a Escritura está dizendo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não se dissocia da sã doutrina. O Espírito Santo, ele não se desassocia do que a palavra diz.
Amém? A palavra edificar no original significa construir fundamentos. Amém? Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza a igreja, edifica a igreja. O que Paulo está falando como edificar aqui no grego é oikodomeu, que significa fortalecer. Só que quando Judas ele está falando a respeito de edificar, significa epokidemeu, que significa fundar. Ou seja, Paulo está falando que quando eu e você oramos em outras línguas, nós estamos nos fortalecendo. Por quê? Porque estruturas já foram estabelecidas. Então, como estrutura fomos estabelecidas e eu oro em outras línguas, o Espírito Santo pega aquilo que é a sã doutrina e agora começa a fortalecer a minha fé. Só que não só isso, porque quando eu oro em outras línguas, você precisa entender, o relacionamento de Deus de outrora não é mais o mesmo. O Espírito Santo foi retirado, mas em Cristo Jesus ele foi restituído. E eu e você recebemos da porção do Espírito, para que eu e você venhamos a fluir num nível mais alto daquilo que eles não fluíam. Por isso que o profeta Ezequiel ele diz: olha, você vai entrar nas águas, as águas estão pelos artelhos, mas você que já tem o Espírito Santo dentro e já tem o Espírito Santo sobre, porque agora você ora em outras línguas, você começa e você começa naquele rio que está saindo de dentro de você, ele começa a subir o limite, o nível das águas, e você começa a mergulhar, e agora as águas estão pelos artelhos, e você começa a orar e orar e orar e orar, e você começa a entrar num nível mais profundo de intimidade, e você continua orando, 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 e você entra num limite onde já está por os ombros, e você continua orando, até que você não tem mais a perspectiva de que você está no controle, senão o Espírito Santo, e você navegando pelas águas do Espírito. Você entende porque eu e você temos algo tremendo dentro de nós, e porque o Espírito Santo fala com o nosso espírito, porque que eu e você, quando oramos em outras línguas, quando eu e você estamos no momento devocional orando em outras línguas, o Espírito Santo está dando para você e para mim estratégias do reino. Sabe, a palavra diz que quando eu oro em outras línguas, eu e você falamos em mistérios. Sabe, só eu e você, o Espírito Santo falando no meu espírito, no teu espírito, estratégias daquilo que ele tem a estabelecer. O Espírito Santo ele é mais do que interessado em que eu e você venhamos a avançar e prosperar. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, em Josué capítulo 1, no verso 7 e 8, diz assim, que se eu e você cumprirmos e meditarmos a palavra de dia e de noite, confessando a dia e a noite, eu e você seremos prósperos. Não é isso que diz lá? A palavra próspero no original, no hebraico, significa avançar. Quando eu e você meditamos na palavra, Santíssima Fé, orando no Espírito, o Senhor começa a nos avançar. Sabe, Deus não fez você para ficar parado, mas para você avançar. É para avanço que você tem o Espírito Santo. É para avanço para que você consiga, sabe, aquilo que você naturalmente, na força do seu braço, você não conseguia. Mas agora você tem o Paracleto do seu lado, caminhando contigo, pegando no teu braço, falando: ei, pastor, bora lá. Ei, irmão, bora lá, vamos junto. Aleluia. Sabe, amados, é por isso que eu e você oramos em outras línguas. Você entende por que aquela mulher, quando Jesus simplesmente chegou para ela e falou: ei, esses 5 homens que você tem aí não tem nada a ver. O 6º não é teu marido. E ela ficou toda entusiasmada porque um vazio foi preenchido. Mas essa mulher, a Bíblia não conta, mas aí é uma conjectura minha. Porque quando Jesus morre e ressuscita, essa mulher, ela, por crer na palavra, ela também experimenta do novo nascimento. E porque ela experimentou do novo nascimento, ela também foi cheia do Espírito Santo. E porque ela foi cheia do Espírito Santo, ela também passou a viver essa realidade que eu e você hoje, como diz lá em João, uma medida do Espírito Santo sendo derramado sobre nós, enchendo de forma transbordante. Você está preparado para transbordar? Louvor pode subir. Pode chamar para o louvor, pastor? Louvor pode subir. Amados,
Sabe, Deus está nos chamando para um novo nível. Amém? Para um novo nível. O desejo do Senhor é que eu e você tenhamos uma plena comunhão com Ele, que nós venhamos a navegar, que nós venhamos a entrar em águas profundas com Ele, a ponto de quando eu e você estamos lá, Rubi andaremanara machouri andaremanara maché, ni andaremanai, sabe, notas vindos para o nosso espírito, sabe, direções vindo para nós. Eu amo Salmos capítulo 5, no verso 3. Eu vou ler na Bíblia amplificada. Pela manhã ouves a minha voz. Ó Senhor, pela manhã eu preparo uma oração, um sacrifício, um momento devocional para Ti, e observo e espero que Tu fales ao meu coração. Sabe, amados, o profeta aqui, Salmos, Davi, está dizendo, ei, o momento da minha oração, o momento que eu estou dedicado ali, o Senhor vai me dar estratégias espirituais. Ei, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, as coisas elas já passaram, eis que tudo se fez novo, e agora você é potencializado pelo Espírito Santo, que te faz caminhar em lugares altos. Mas Salmos 32... Eu, o Senhor, irei instruí-lo e te ensinarei o caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e os meus olhos estarão sobre você. Amados, nós somos chamados para uma novidade de vida. E o Espírito Santo, Ele é a pessoa mais interessada para que eu e você venhamos caminhar em novidade de vida. Como diz o apóstolo Paulo, para que eu e você venhamos caminhar em triunfo. Amém? Eu quero que você se coloque em pé, louvor. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado.